Então, vamos começar a aula, né, para a gente poder trabalhar. Olha, assim, normalmente, né, o homem, né, ele não ser muito criativo, né, não ser muito criativo, ele é pouco criativo, né, e para ajudar, né, quando ele precisa fazer uma coisa, quando ele precisa desenvolver alguma coisa, né, quando a gente dá trabalho para aluno, né, o que ele faz? Ele tenta fazer a famosa copião, né? O homem não é muito diferente disso, né? Vai ver onde que tem alguma coisa que possa me inspirar, onde que eu posso ver, né? Então, são os desenvolvimentos aí, né, que a gente tenta, né, na tentativa de executar alguma invenção, alguma necessidade, a gente vai lá e a gente vai buscar inspiração, a gente vai ver onde que a gente pode copiar. E normalmente a gente se inspira na natureza, em coisa que já existe, coisa que né, já é palpável aí, que funciona muito bem, né? Então, por exemplo, quando o homem quis fazer uma máquina que pudesse transportá-lo embaixo d'água, ele se orientou em quê? Em que o homem se orientou para fazer uma máquina que pudesse levar ele por baixo d'água? Força magnética. Força magnética? Que alguém tem mais alguma ideia? Em que a gente pode se inspirar aí para andar embaixo d'água? Para ficar embaixo d'água? Se inspirou num animal, né? Marinho. Mas... Isso, a gente se inspirou em peixe, né? Aí ele foi lá, olhou o peixe e tal, e inventou um submarino, né? Inventou um submarino. Aí a gente vê que o jeito, a forma, né? A hidrodinâmica do submarino é copiado da hidrodinâmica dos peixes, que é uma hidrodinâmica boa, né? Então o peixe consegue desenvolver velocidade justamente por conta da hidrodinâmica que ele tem. E o homem acabou, no mínimo, né, pela hidrodinâmica, ele acabou copiando os peixes, para ou não, né, também foi uma cópia do que os peixes fazem, né? Então muitos peixes têm dispositivos que eles inflam internamente de ar para ele poder subir, né, mais perto da superfície, e que ele retira o ar para ele poder ficar mais profundo, né? Então são dispositivos que tem aí no submarino. Então o leme e tal, tudo isso, né, são coisas que o homem foi lá e olhou no peixe, né? E por exemplo, se a gente tivesse que, né, voar, vou copiar o quê? Um pássaro. Os pássaros, né? Então a gente vai copiar a ave, a gente vai copiar esses bichos que já voam há muito tempo, né? A gente não sabe voar, então para mim fazer uma máquina que voe, eu vou justamente copiar. E a cópia vai fundo, viu? A cópia vai fundo. Então, por exemplo, vocês sabem que uma das, né, as aves que voam e aproveitam, né, melhor o seu desempenho no ar são as aves de rapina, né? Então, a ave de rapina, ela é uma caçadora. Então, ela tem que desenvolver mínimo de ruído quando ela está se deslocando no ar. Para quê? Para que os seus alvos, né, as suas caças, não percebam que há, né, uma ave de rapina ali na área querendo, né, devorá-la, né? E mais, né, ela também não gosta muito de perder energia, porque a caça é uma coisa difícil, né? Então não é toda hora que ela desce para pegar
e que ela acerta, né? Então ela tem que economizar o máximo de energia no voo, que ela possa guardar essa energia para, né, só usar o necessário, né? Sabe uma coisa que as aves de rapina têm na ponta da asa? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Cadê? Então, a ave de rapina, na ponta da asa, ela tem essa pontinha aí, né? Então, as penas delas, bem na pontinha assim, ó, ela faz uma dobra. Essa dobra aí faz com que o ar que passe ali, ele praticamente não tenha passe ali incólume, né? Então, e ele faz o ruído muito pequenininho. Então essa dobra de asa aí faz isso, né? E também ela diminui a necessidade no momento que ela está voando, né? Vocês já viram uns aviões com essa dobra na asa? Professor, os Airbus todos têm, né? Todos têm. Falaram que, no caso, essa dobrinha aí serve para evitar aquele efeito arrasto na aeronave? Ele diminui a turbulência. Isso, no caso não tem um arrasto, né, que a aeronave faz depois que, quando passa, né, as moléculas ficam soltas, né, só ficam mais esparsas, né? Aí isso aí evita um pouquinho, né? Exato. E isso aqui faz com que o combustível tenha uma economia de 5% do combustível. Do que? De uma águia. Entendeu? Essa assim, né? Essa cópia é uma coisa constante aí do homem no meio, né? No meio. Bom, aí o que acontece? Nós, né, algum tempo atrás, a gente estava pensando em fazer uma máquina de pensar, né, uma máquina que pudesse substituir, né, os nossos pensamentos, que pudesse ser inteligente, né? Então, aonde que a gente vai se basear? Uma máquina de pensar, a gente vai copiar de onde? O cérebro humano? O cérebro é uma parte, né? O cérebro é uma parte. A gente vai, justamente, né? O Gustavo colocou lá no chat, certinho. A gente vai se basear no quê? A gente vai se basear no homem. Vamos nos basear aí no homem. Essa é a ideia, né? E como você já falou, né, qual que é o responsável principal pelo processamento das ideias? É o cérebro. Então o cérebro está lá. Então o cérebro está lá como sendo a parte principal, ela que vai pegar, né, e executar, né, vai executar. Ixi, peraí, deixa eu ver se eu. Então ela que vai pegar e vai fazer com que vai executar o processamento, né, que a gente diz assim, né, das informações que chegam até ele. De onde é que vem as informações do cérebro? Então, as informações do cérebro, elas vêm justamente, né, do meio externo. Então eu tenho aqui, ó, né, o meio externo. O cérebro precisa captar, né, e no meio externo, e ele, depois dele processar, etc. e tal, o que ele vai querer? Ele vai fazer, por exemplo, ele vai querer alterar novamente esse meio externo,
né? Ele vai alterar esse meio externo, ele vai estar a fim de mudar aí esse meio externo aí, de forma que, né, atinja aí os objetivos dos. Bom, então essa é certa forma aí algumas coisas. Então, vamos supor aqui, né, quantas meninas tem aí hoje na chamada? Menina aqui nessa classe? Tem menina nessa classe? Quem é? Quais são as moças? Deve ter, né? Porque... Pelo menos duas eu sei que tem. Oi? Tá. Pelo menos duas tem. Beleza. Vitória, tal. Tá ótimo. Não, só pra gente... Serve aí. Se eu falar alguma coisa, ó, menina, se eu falar alguma coisa assim muito masculina, mas serve para vocês também, tá bom? Então que lá nesse meio externo, né, a gente veja aí a gente tenha, por exemplo, né, uma menina muito bonita, um menino muito bonito, né? Horas. Como é que né? Qual que é a atividade no final das contas aí? Se eu tiver um menino muito bonito, uma menina muito bonita, a gente vai querer, né, jogar um H, a gente vai querer, né, conhecê-lo, enfim, a gente vai querer, né? Agora, a primeira coisa, como é que essas informações externas dessa menina muito bonita, desse gajo muito bonito, vão chegar ao cérebro? Como é que o cérebro identifica, né, que existe uma menina, um menino muito bonito? Quais meios que essa informação chega ao cérebro? Através do olhar, professor. Do olhar, do que mais? Hoje tá perigoso tocar, né? Tá muito baixinho, não escutei. Isso, mas a informação para chegar ao... Não existe critério para a informação chegar ao cérebro. É depois que você vai... A voz, exatamente. Você vai perceber a voz, né, da menina, do menino. Não deixa o site de lado, pessoal. Olha, foca aqui na aula. Tá bom? Cheiro. Oi? Cheiroso. O cheiro. Como é que a gente resume isso aí? O olhar, a voz, o cheiro. Qual que é o resumão disso aí? São as entradas. É os sentidos, né, professor? São os sentidos. O olfato, né? Então, eu tenho aí o quê? O nosso conjunto de sentidos, né? Então, no caso aí, ó, quem é que vai ser responsável aí, né? Os sentidos. Então, o que acontece aí? Os sentidos vão perceber, né? Os sentidos vão perceber aí o meio externo e ele vai transformar esse meio externo em uma informação que o cérebro possa utilizar, né? Então, todos os nossos 5 sentidos masculinos e os 6 sentidos femininos detectam, né, o gajo bonito, a menina bonita, tal, entendeu? E o cérebro vai, então, processar aquilo, né, e, por exemplo, a gente vai, né, jogar um H no gajo, vai jogar um H na menina, sabe? E obviamente, se a menina estiver mais distante, eu vou ter que ir até ela, a gente vai ter que, né, jogar uns palavreados bonitos, tal, né, jogar um charme. Então, como é que o cérebro pega, né, e ele vai, então, modificar o meio externo, por exemplo, andando até a menina, ou o menino, vai, então, conversar, né, jogar um que aí,
né, pro namorado, namorada, etc., né, a tentativa e tal. Como é que o cérebro consegue, então, todas essas movimentações aí? Tudo isso é alteração do meio externo, né? Você andar, você falar, né? Tudo isso é movimentação do meio externo, é uma alteração do meio externo. Como é que a gente consegue isso, né, através do cérebro? O que o cérebro comanda para alterar o meio externo? O cérebro comanda para alterar esse meio externo. O corpo, mas o cérebro é parte do corpo. Os membros? E no corpo? Os membros, os membros, isso, eles vão ser comandados, exatamente. Mas e quando a gente fala, que membro é esse da boca, da língua? A língua não é um membro, né? Como é que eu consigo resumir aí e colocar na mesma caixinha todas essas, né, ações, né? O cérebro acaba pedindo para que o corpo execute uma ação, né? Perna, braço, cabeça, a boca. Quem é que a gente comanda aí no âmago? Eu quero uma palavra, só igual sentidos, eu quero uma palavra que vai me descrever tudo isso aí. Perna, braço, cabeça, dedinho do pé, tem gente que consegue mexer a orelha, né? Piscar, falar. Né? Às vezes a gente quer dar um pisco aí para a menina, para o menino. Pode, uma palavra para a gente resumir isso. Temas. Ó, vamos dar uma dica aí. Membros, o impulso. Vou dar uma dica aí, ó. É os comandos, professor. Os comandos saem do cérebro. Então, o cérebro é que comanda essa parte do corpo aí, ó. Vou dar uma dica. Quando a gente vai fazer yoga, quando a gente vai numa ginástica, a gente quer deixar mais bonito o quê? O que vai ficar definido? Os músculos, né, ou não? Os músculos, concordo? Então, o que acontece aqui? Ó? O cérebro vai comandar sempre. E, então, então o cérebro vai fazer o quê? O cérebro vai pegar e mandar aí o comando para os músculos e ele aí, por sua vez, acaba alterando o meio externo. Tá bom? Então, tudo que há movimento no corpo humano é através de algum músculo. Ok? Beleza? Até aqui tudo bem? Tudo bem. Então vamos pensar na seguinte situação. A gente vai lá, por exemplo, a gente saiu para uma baladinha e tal, aí a gente vê aquela mocinha bonitinha e tal, opa, muito nos interessa. Aquela mocinha muito nos interessa. Tá ali, vestidinho bonitinho, perfume, cheirinho, o mesmo serve para os meninos, né? Olha, o menino é bonitinho, tá lá ajeitadinho e tal, né? Muito interessa pra gente aí aquele, né? Então os sentidos percebem aquilo, chega no cérebro e a gente vai até a menina, vai até o menino, né? E joga um H, né? Joga o famoso H, né? E a menina, o menino vira e não estou interessado. Né? Vai te catar. Deixa a gente na pior. Entendeu? Deixa a gente na pior. E a gente fica chateado, obviamente, né? A gente não gosta e tal. Beleza? Então essa, né, nossa
frustração, vamos dizer assim, né? Causa uma frustração porque não deu certo. Beleza. Uma semana depois, você vai lá no mesmo local, né? Avista, obviamente, a mesma menina, o mesmo gajo, obviamente se interessa novamente, porque, né, se interessou da primeira vez, né? E gostou, né? E aí o cérebro percebe, né, isso pelos sentidos, do mesmo jeito. Chega ao cérebro e ele está processando a mesma informação. E aí, você vai chegar na menina ou no menino de novo? Não vai? Vai colocar o mesmo chaveco? Vai trocar de chaveco? O que você vai fazer? Vai melhorar o visual para chamar a atenção dela? A gente pode fazer isso, a gente pode melhorar o visual para chamar a atenção, para tentar, né, melhorar a atenção. A gente pode, por exemplo, trocar o chaveco. Putz, olha, aquele chaveco não foi bom, eu vou tentar agora um outro chaveco. Né? E a gente pode até desistir e não ir na menina. Já perdi uma vez, né? Mantém o chaveco? Às vezes tem cara que mantém o chaveco, né? Mas pode não ser bom, né? Pode não ser bom. Então, por quê? A minha pergunta é por que a gente troca o chaveco? Por que a gente se embeleza mais? Então a gente tem a mesma entrada, ou seja, eu vou perceber a mesma menina, bonita, no mesmo lugar, da mesma maneira, e o cérebro, mesmo tendo a mesma percepção do meio externo, né, que chegou nos sentidos, que não mudou nada, a música é a mesma, a menina está com o mesmo vestido, está chamando a atenção igual, mas a gente, né, muda a atitude para mudar o meio externo, ou seja, eu desisto, por exemplo, eu produzo melhor, né, me produzo melhor, troco de chaveco, ou até eu penso, não, eu vou insistir no mesmo chaveco, por que não tendo a mesma entrada, a mesma condição de entrada dos sentidos, a minha saída, né, a minha mudança no meio externo mudou? Essa é a pergunta para mim. É isso. Por que há uma mudança nessa... da forma de chegar na pessoa? Professor, a pessoa fica mais esclarecida, mais experiente no que está falando, na forma de chegar, essas coisas? A ideia é essa. Vamos mudar a coisa. Então, vamos dar um exemplo semelhante aqui, vamos ver se vocês chegam. Então, a gente tem aqueles pais aí que fazem churrasco sempre, então você chega lá, abre aquela churrasqueira, né? Coloca aquele carvãozinho, tal, sabe, manja aquela churrasqueirinha de você coloca na lata, né, que você põe a churrasqueirinha ali e tal, não sei o que lá, enfim, e aí, né, arma lá o domingo, sol, etc, você vai lá, abre a sua churrasqueira, né, põe lá o seu fogo, põe tudo a brasa para queimar, aí começa a fazer o seu, né, seu assado, né? E a criança, né? Qualquer criança, mas é uma criança nova, a criança ela aprende fazendo as coisas, né? Então, quando uma criança está traquinando, quando ela está brincando, ela está aprendendo, né? E ela gosta muito de tocar, de falar, né? Aí essa criança vai lá na churrasqueira, pertinho do pai, o pai não percebe, e a criança vai lá e pumba, toca a mão na churrasqueira.
que acontece? A criança tocou a mão na churrasqueira, o que vai acontecer? Ela vai se queimar. O que mais? O que os músculos vão fazer no final das contas? Se retrair. Ele vai se retrair, a criança vai chorar, não é isso? Até que chega a mãe ali, enquanto aquilo está doendo, ele está chorando, né? Então o cérebro percebe aquele sentido de dor, de ardência, né? Como ação imediata, ele retrai os músculos, né? E aí, como a dor continua, a criança começa a chorar, etc., pediu ajuda da mãe, né? Aí vocês sabem de tudo, né? Tudo que acontece aí, né? Nessa situação, né? Beleza. Então, tá aí o processo como um todo aí. Bom, semana seguinte, solzão maravilhoso, Dia dos Pais aí, igual na semana passada, parabéns pros papais aí, que eu não dei parabéns pros papais. O papai vai lá e resolve fazer um novo churrasquinho. Põe lá a churrasqueira dele, né, lá no quintal, mete o carvão, põe para assar, álcool, etc. Põe aquele pedaço de picanha, né? E a criança vê tudo aquilo. É a mesma churrasqueira, é o mesmo papai, é a mesma brasa, né, o mesmo carvão, etc. Aí a pergunta que não quer calar: a criança vai colocar a mão na churrasqueira? Não. Não, né? Depende, né, professor? Se for meu filho, ele vai, né? Exatamente. Se for minha filha, ela vai, professor. Ela vai de novo. Ela vai Tá precisar... falando de memória, professor? Oi? A memória que ficou gravada, no caso, seria isso? Exatamente. Então, por que altera a ação da criança? Por que altera a nossa ação em ir até a moça? Eu vou fazer uma configuração diferente. Justamente porque eu tenho um outro cara aqui que vai entrar em contato com o cérebro, que é a nossa memória. Ixi. Nossa memória. Aí o que acontece? O cérebro, ele vai lá então e faz uma consulta à memória, né? E dessa memória vai lá e retorna para o cérebro, né, com o resultado aí dessa consulta, né? Então o cérebro ele vai tomar a atitude de comandar os músculos através do quê? Dos sentimentos, do que ele está vendo, dos sentidos, perdão, do que ele está vendo no meio externo dele, ou seja, né, por exemplo, no caso da criança, ele vai ver lá, ó, o pai, a churrasqueira, né, a carne assando, aquele cheirinho bom, etc. Tal, mas, né, em função da memória que ele tem, né, do que aconteceu no churrasco passado, ele vai lá e muda a ação dele, porque a primeira vez ele foi lá e queria aprender, pôs a mão na churrasqueira. Como ele viu que doeu, ele aprendeu que o negócio não é bom, ele fez o quê? Ele mudou a ação e, opa, longe da churrasqueira. A não ser que seja a filha do nosso amigo que vai ter que ter mais 3 ou 4 ações dessa para até aprender, né? Beleza? Por enquanto, não. Tranquilo, Professor, né? Oi. Esse sentido que o senhor está falando é praticamente o que a inteligência artificial faz, né? No caso, vai gravando, que é a tendência da parte de computador, essas coisas, né? Vai gravando igual um computador mesmo, o próprio celular, né? De repente, do que o senhor digitou aqui, digitou o e-mail, por exemplo, meu celular. Quando eu vou digitar a primeira letra, o senhor coloca lá para, se eu não me engano, para deixar salvo certas palavras, ele mesmo automaticamente já vem com o resto das palavras, né? Isso
fruto aí da memória, né, que existe aí no seu cérebro. Sim. Né? Parte dele, obviamente, né, por conta da inteligência aí embutida na memória. Tá bom, agora o que acontece? Nessa memória aí, a gente tem duas partes aí, tá? Duas partes de memória. Então, vou colocar aqui, basicamente, né, a gente tem uma memória que a gente chama de permanente. Então, o que acontece com essa memória que a gente diz que é a memória permanente? Que a gente precisa para viver todas as nossas intuições, né? Aquilo que a gente aprende e não esquece mais, tudo que eu preciso para sobreviver está ali, né, nessa memória aí. Né? A gente não precisa ensinar algumas coisas para essa memória permanente. Então, por exemplo, se a gente começa, por exemplo, o rapaz foi lá na academia. O rapaz foi na academia, beleza, ele pega uma esteira e começa lá, né? A esteira, sei lá, 30 minutos de esteira. O que vai acontecer com o corpo dessa pessoa? 30 minutos de esteira. Vai começar a reagir com o exercício, né? Exatamente. Então, quais são as reações? Cansaço, suor. Cansaço, suor, o que mais? Dores, fadiga, depende da pessoa. Né? Mas eu diria assim, mais normalmente acontece o quê? Quando a gente se esforça, né, há um consumo alto de oxigênio e uma grande necessidade dos músculos, esse consumo de oxigênio justamente para fazer esse exercício. Esse consumo de oxigênio, ele é suprido pelo quê? Pelo sangue que chega nesses músculos. Tá? Então, eu vou precisar de mais oxigênio. Para que eu tenha mais oxigênio nos meus músculos, quem que tem que andar mais rápido? Fora a gente que está na esteira, né? Quem é que tem que andar mais rápido? Aí acelera o coração. Exatamente, a gente acelera o coração. Esse coração acelerado ele consegue levar mais oxigênio a essas células, só que o oxigênio vem da onde? Pulmão. Bom, então a gente fica ofegante, então a gente precisa respirar mais rápido também para que a gente consiga entregar o oxigênio. Então, e tudo isso é feito como? O cérebro percebe a falta de oxigenação na célula dos músculos, né? E ele tenta corrigir isso. E ninguém ensinou o cérebro a fazer isso. Então, quem é responsável por fazer o coração bater mais rápido, mais devagar, por fazer a gente ficar ofegante, etc. Tudo isso está lá embutido na nossa memória permanente. Aí aquela criança, né, ela faz 16 anos, vira uma menina. Se for um menino, ele vai começar a crescer barba, se for uma menina, vai começar a crescer peitos, etc. Né? Isso acontece do quê? Automaticamente. Ninguém ensina o cérebro. Ele está lá na programação dele. Putz, olha, quando chegar a 16 anos, se for menina faz aquilo, se for menino faz isso, etc. Tal. E há uma mudança no nosso corpo também, tudo, né, indicado aí pelo cérebro. Tá? Se a gente ir no cérebro e cortar essa parte permanente, se danificar essa parte permanente, a gente morre. Porque simplesmente, por exemplo, o coração para de bater, né, o pulmão para de respirar, né, e a gente
vai daqui para outra. Percebe? Tudo bem? Então, isso faz parte, né, da nossa, né, do nosso aprendizado, né, do que está no cérebro. Muitas coisas a gente passa para a memória permanente, então a gente consegue gravar a memória permanente. Né? Então, por exemplo, né, as coisas que a gente faz assim, normalmente mecanicamente, elas vão aí para a área permanente. Por exemplo, andar de bicicleta. Né? Então, normalmente quem aprende a andar de bicicleta não esquece mais. Imaginou o cara andando de bicicleta, bicicleta, bike, não sei o que lá, tal, de repente, esqueci, pronto, caiu. Né? Se o cara tá andando, ele não vai esquecer. O cara nada aqui, nada lá, nada lá, de repente, esqueci como é que nada, parei, pum, fogou. Não, você não esquece como é que nada, você pode se cansar, pode não conseguir mais, né, pedalar a bicicleta, etc. Né, e aí morrer em decorrência disso, mas o esquecer como nada, esquecer como se anda de bicicleta, essas atividades normalmente não são perdidas. Tudo bem? Eu, por exemplo, dou tanto essa aula aqui que eu não esqueço dela. Percebe? Então tem coisas que a gente vai, né, fazendo muitas vezes, tal, a gente não perde. Né? Então isso está na memória permanente. Ela é responsável pelo funcionamento básico do nosso corpo. Tá? Ela é responsável por isso. A outra memória que, ao contrário da permanente, ela é temporária. Memória temporária. Né? Então, essa memória temporária aí não é mais... Né? O que acontece? É memória de aluno, hein? Vocês aprenderam aí no segundo grau, por exemplo, química? Aprenderam química? Sim. Lembra qual é a fórmula, por exemplo, do ácido sulfúrico? Não. Né? Mas passou. Água oxigenada, essa é fácil, vai. Teve essa matéria, ele já caiu fora, Adriano. Teve física, né, Adriano? A da física, você lembra lá da fórmula do Faltou, né? Não perguntou nada. Então, o que acontece, por exemplo? Você vai, faz a disciplina, né? E depois da prova, o que faz o aluno? Esvazia o cérebro, esquece de tudo, né? Esquece de tudo. Eu tinha vários exemplos, né? Outros, mas com o tempo a gente acabou perdendo. Olha lá o meu amigo H2SO3. Incrível. Vamos consultar nossos alfarrábios. Então, o que acontece? A gente vai lá e tenta... Perdão, voltando lá. Eu tinha alguns exemplos que a gente tinha, por exemplo, antigamente a gente sempre lembrava do número da namorada. Então a gente tinha o número de telefone da namorada, a gente tinha uma agenda, anotava lá na agenda os principais números, a gente recorria a essa agenda, né? Mas o que acontecia aí com essa agenda? Né? A gente não precisava de utilizá-la, por exemplo, para ligar para a namorada. Tá? Por quê? Porque estava ali na nossa memória. Porém, quando a menina ou o menino virava ex, a gente esquecia o número de telefone dela, ou dele. Tinha que voltar na agenda. Sacou? Por exemplo, vamos ver se vocês têm uma memória boa. Qual que é a novela que está passando aí por volta das 10 horas aí na Globo? Qual que é o nome dessa novela? Essa o Miro sabe, hein, professor? Ele é noveleiro. O Miro é noveleiro, ele sabe. Tem o pessoal que sabe, né? Tem o pessoal que sabe aí, né? Terra e Paixão, não é isso?
O Rei do Gado. Por que o pessoal puxa no Rei do Gado? É interessante que ontem a turma colocou mesmo Rei do Gado. Rei do Gado estava passando à tarde, né? Eu ver que é isso. E aí? O professor, uma que eu lembro era aquela do Cadeirudo, lembra? Laços de Família? Como que era o nome? Cadeirudo? Não lembra? Não. Novela da Globo, pô. Que bombou aí na... Puta, como que é o nome? Agora eu esqueci, pô. Falei que ele era noveleiro? Cadeirudo é Rob Santeiro? Não é não. Eu vou lembrar quando eu falo aí. Mas enfim, a pergunta, né? Normalmente o pessoal lembra da novela que está passando. Aí a gente perguntou, olha, qual que é a novela? O pessoal já não lembra. Por quê? Porque ela já é passado. A Indomada, pode ser. Aí eu pego mais um pessoal, e a anterior, antes da Indomada, o que era? Normalmente o pessoal ia até a segunda, no máximo. Né? Eu tinha um amigo que ele gostava muito de novela. Né? E ele conseguia, né? Ele conseguia guardar muitos detalhes. Ele sabia assim, tipo, ó, em 1970, na primeira versão de Selva de Pedra, quem fez o ator principal, que era fulano de tal, foi o Francisco Coco. Ele fazia par romântico com a Diniz Fati, que era o papel de tal. Então ele tinha uma memória muito boa para isso, né? Por quê? Porque ele gostava disso. A nossa mente ela tem uma fixação aí no que interessa para a gente realmente, né? Então esse é o principal aí, tá? Aquilo que não interessa a gente vai simplesmente jogando fora, liberando espaço para as demais, tá bom? Compreenderam isso aqui? Deu para entender? Isso aqui seria vamos supor assim, um diagrama em blocos, né, do homem. Né? Então o que ele faz? Ele recebe a informação do meio externo através dos sentidos, né? Ele manda essa informação para a memória volta com o resultado da consulta, foi consultado, e o cérebro então toma a ação, ele processa, né, as informações de forma a comandar os músculos, né, que vão modificar o meio externo. Tá bom? Então, obviamente, toda informação que chega ao cérebro é um tipo, né, sei lá, elétrica, química, enfim, né, e quem percebe, por exemplo, no externo sentidos, ele transforma a informação, sei lá, informação visual, olfativa, de tato, né, essa informação ele transforma numa informação que o cérebro possa entender. Né? E o cérebro também comanda de uma forma química, elétrica, enfim, ele ativa os músculos que vão realizar o movimento. Né? Então ele comanda de um jeito, tá? O músculo vai responder de outro jeito, com a finalidade de ter lá uma alteração do meio externo. Beleza? Então é basicamente isso aí. Vamos ver se eu